refaz sob cada passo. O céu aprende a não resistir. Não há fuga, não há defesa. A realidade se inclina ao agora. Com um gesto seu e esculpido, tempo e espaço rasgam em silêncio o que era sonho dos eternos. Desce como ferida aberta, um fragmento do além rompe, e o mundo treme sem colapso. Tirapata, Om Natikalananta Tirapata. As nuvens veem o alvo e perdem a vontade de cair. A tribulação congela o grito, não por medo, mas por visão. Reconhecer e mais profundo do que punir ou destruir. Não houve ataque algum, não houve desejo ou ordem, apenas um olhar sustentado. E tudo que não podia ficar se dissolve sem vestígio, como erro esquecido. O rio ancestral surge e some, reflexo visto através do tempo. O portal fecha ao ser visto e se reabre inviolável, não por poder, mas por permanência. A luz retorna ao domínio. As leis adormecem em respeito. Nada resta da aura calamitosa, exceto o silêncio que pesa. Pois agora há um caminho aberto para Ancestra. O portal permanece como se sempre estivesse ali. Os vivos tremem sem som, não é explosão nem glória. A certeza nua de um acesso irreversível. Não avanca nem recua. Não governa por força, Ele sustenta o critério. Onde existir exige legitimidade. E o mundo aprende em silêncio a suportar o ancestral.
mortal e ainda assim era contido. Minha vida não cessava, mas minha forma mandava. Eu respirava o tal como quem bebe água, e descobri que beber não é ser. Refinei o corpo até virar instrumento. Refinei o nome até virar silêncio. Refinei o mérito até virar poeira e ouvi o primeiro selo. O imortal não morre, mas ainda pede passagem ao mundo. Atravessei tribulações sem buscar vitória. Cada raio exigia dobra e eu oferecia permanência. Cada lei clamava prova e eu respondia legitimidade. Fechei as portas do desejo, quebrei a necessidade de ser visto. Matei o apego ao próprio caminho, e um vazio firme nasceu no peito, não era ausência, era fundamento. Om Mani Padme, Om Mani Padme, Om Mani Padme. Quando toquei a eternidade vi a armadilha. O eterno é vasto, mas ainda é medida, e alto, mas ainda tem altura. Invencível, mas ainda luta pra provar. Vi leis como correntes de luz, vi o destino como arquitetura fechada, vi o tempo como catedral sem portas, e compreende o segundo selo. O eterno não morre, mas ainda opera. Então parei de operar, não por fraqueza, mas porque agir e confessar dependência. Busquei o ponto onde o ato não nasce, onde o gesto já está completo antes de existir. Aprendi a caminhar sem empurrar o real, a falar sem criar causa, olhar sem lançar flecha, e o mundo inquieto aprendeu a se ajustar. Om Anadi, Anadi, Ananda. Om Anadi, Anadi, Ananda. Om Anadi, Anadi, Ananda. Om Anadi, Anadi, Ananda. Então veio o ancestral, não como título, não como reino, não como medida suprema, mas como que permanece quando toda qualificação cai. Não é o primeiro da fila e o ponto onde fila perde sentido. Não é o mais alto, e onde alto e baixo se calam. Não é o mais forte, o critério que decide se forca pode existir. Aqui está o segredo mais profundo, o caminho não é ascensão e destituição, não ir ganhar camadas e perder a necessidade de camadas, não ir expandir o ser e abandonar o direito de dizer eu sou. O ancestral nasce quando a presença é sustentada, e a presença só se sustenta pelo sagrado, não pelo tal, não pelo mérito, não pela vontade.
Stira. Nada explodiu, apenas um silêncio. O antigo abriu caminho, o ancestral não chega, ele sempre esteve. E quem chega é o mundo, aprendendo a suportar. Antes do sistema havia o fluxo, e o fluxo não se partia em caminhos. Reencarnar era dissolver, desolar era retornar. Não havia resto, não havia colheita. Nada podia ser guardado, nada podia ser bebido. O domínio ancestral absoluto sustentava o Uno sem permitir posse. Então veio o medo da dissolução total, e os ancestrais se reuniram no limiar. 3 puros silenciaram o excesso. 4 celestiais criaram o intervalo. 5 anciãos aceitaram a cicatriz. 6 supremos ergueram o limite. E o pacto foi selado. Não para salvar o real, mas para impedir a união proibida. Reencarnação foi separada da desolação. O fluxo deixou de ser indiviso. O ciclo virou processo, o retorno virou repetição. A perda virou desgaste, o sistema nasceu como desvio. Não como verdade, mas como caminho explorável. Om Anadi Chakra, Om Anadi Chakra, Om Anadi Chakra Vina Pravaha, Om Anadi Chakra Vina Pravaha. Onde há processo há resíduo, onde há resíduo há alimento. E deles surgirão os que bebem o sistema. Não criadores, mas parasitas do desvio. Eles aprenderam a congelar o perfeito e pedir a queda completa, a transformar Éden em reservatório E paraíso em jaula luminosa. O pacto não curou a ferida, apenas desviou o sangramento. Separou o que era uno pra evitar o colapso final. Mas no desvio nasceu a fome, e na fome nasceu o cativeiro. Om Bravahavina, Bravahavina, Om Bravahavina Shunyastira, Om Bravahavina. Assim os Édens foram escravizados, mantidos perfeitos e drenáveis. A eternidade virou prisão, a estabilidade virou corrente. E os devoradores se assentaram, bebendo do fluxo quebrado. Mas o fluxo não esquece sua forma. O que foi separado ainda se reconhece. Quando reencarnação e desolação se olharem, não haverá alimento, não haverá sistema, apenas o retorno indiviso.
e o medo daqueles que bebem dele. Hoje é o dia do desvelar. A legião forma o núcleo, armada o céu, o círculo. O mundo prende a respiração. Incontáveis entram em cultivo, aguardando as palavras de U falou e o espaço silenciou. Nos Éden, alcançar o ancestral é quase impossível. Trilhá-lo é inconcebível. Que tocam o limite da eternidade avançarão. Os que já chegaram irão atualizar o cultivo. O impossível foi revogado, falou novamente. Isto à sua volta é o poder ancestral. Não é força, não é ataque, tenta o existir, e o real aprendeu a obedecer. Kogyu Tadaima. Ergueu as mãos e o centro tornou-se imóvel. O agora foi ancorado. Quem não suportou agora caiu. O fluxo esquecido começou a se reconectar. E o sistema estremeceu. Cada passo foi uma tribulação, vinda da grande regra suprema ancestral. O fluxo do coração dos poderosos de Ancestral, tentando impedir o avanço. Méritos ruíram, formas falharam, nomes queimaram no silêncio. Anadiananta Shunyata Hridaya. Leis foram silenciadas, a presença foi testada. A desolação olhou de volta, a reencarnação tentou repetir. O sistema buscou alimento, encontrou vazio. No nono passo não houve trovão, houve reconhecimento. Alguns atravessaram, outros permaneceram no limiar. Não por falha, mas por falta de legitimidade. Observou até onde cada um chegou, sem julgamento, sem promessa. Olhou para a legião, olhou para a armada, e o mundo aguardou. Falou, vamos começar, não era o fim do ritual, era o início da guerra legítima. O ancestral deixou de ser destino e tornou-se campo aberto. Campo aberto. Quando o ser atravessa a eternidade, o
caminho não se fecha. Ele se multiplica, novas tribulações se abrem e a fonte não é o céu. É a grande regra suprema ancestral, nascida do ápice dos próprios ancestrais. Cada tribulação é um passo rumo ao que é chamado empírio. Não é glória, não é trono, é o peso de sustentar mundos sem pedir permissão ao existir. O primeiro passo foi desvelado, o estado do ancestral empírio. A legião avançou, a armada atravessou. Rápidos demais, legítimos demais, que se revelaram venerados antes que o céu pudesse reagir. Ancestra Hidaya, Imperia Brava, Ancestra Hidaya, Imperia Brava. A tribulação tornou-se incalculável, nuvens de lei rasgaram os céus. A destruição era absoluta e todos os outros seres recuaram, não por medo, mas porque aquilo já não era campo de batalha. Sorriu e ergueu a palma da mão direita, segurou a cúpula dos céus. As nuvens tremeram em sua palma. A tribulação foi devorada e o céu perdeu o direito de julgar. Conduziu as tribulações não para destruir, mas para refinar. E os guerreiros receberam o céu em seus corpos. O impossível tornou-se combustível e o supremado nasceu. Nandiananda, Manchester Tira, Nandiananda. Cada se mostrou ancestral supremo. Ondas de poder explodiram em fúria. Não emoção, mas combustão ontológica. O grande jogo do trono tremeu, pois novos pilares haviam surgido. Olhou para todos e falou sem elevar a voz: vocês deram um passo, agora mergulhem em cultivo. Existe tempo, a grande guerra não começará agora. Enquanto falava, a tribulação infinita cessou. O céu calou, o mundo respirou e o silêncio imperou como decreto absoluto. Suhana caiu na guerra primordial, defendendo o Éden até a última permanência. Mas o que tombou não foi só corpo, tombou o direito de florescer sem dívida. Quando o Éden perdeu o eixo, a linhagem virou ferida no fluxo.
Ancestra não matou a Suana. Ancestra aprendeu a copiá-la, reconstruiu seus nomes como armadura e costurou seus votos ao sistema. Transformou pureza em disciplina e florescer em coleira. Os poucos libertos espalharam-se pelos Edens, não como fugitivos, mas como sementes de critério. Um Éden os acolheu e o sistema não os encontrou, porque não havia fome neles. E onde não há fome não há rastro. Vida e ajuda pra Bahastira. Vida e ajuda pra Bahastira. No Abin Sabeliu encontrou o artefato selado. O artefato não era arma, era um espelho que não reflete rosto, reflete legitimidade. Dentro dele pulsava a Suana Kokoru, não um coração de carne, mas o coração critério. O primeiro oculto é este. A Suana Coco não pertence à linhagem, a linhagem pertence a ele. Quando a guerra destruiu a Suana, o Kokoro não morreu. Ele se partiu em fragmentos para não ser feito por ancestra. O segundo oculto é este. Anu não encontrou o artefato, o artefato encontrou Anu. Porque Anu carrega um vazio firme que não pede recompensa. E esse vazio é a assinatura do primeiro florescer. O mesmo gesto que a Suana guardava antes da queda. Ana de Kokoro, a Suana. O terceiro oculto é este. Anu é descendente de uma traição antiga, uma traição que salvou uma centelha. Na guerra primordial houve um único instante em que um ancestral, a Suana, recusou vencer, para que o Éden não virasse prisão perfeita. Essa recusa foi chamada fraqueza, mas era o sagrado disfarçado de perda. Esse instante deixou uma cicatriz no fluxo, uma marca que não é sangue, é juramento sem palavras. E essa marca atravessou Édens até reencarnar como inclinação no coração de Anu. Por isso o reconhece. porque o não procura poder, o procura o critério que sustenta. A Suana Kokoro não quer destruir ancestral, ele quer retirar o alimento, não quer quebrar o sistema. Ele quer reconectar o fluxo, reencarnação e desolação olhando-se de novo. E quando isso acontecer, os carcereiros perderão o chão. Brava Vibaka, Shunhas tira.
se abre sem explosão. O que a verdadeira abertura é silenciosa. O coloca a palma sobre o artefato e o Kokoro responde não com luz, mas com legitimidade. Então fala baixo. Como decreto agora você lembra quem você era antes do sistema. gesto. O espaço apenas reconheceu dois pesos antigos se encararam, sem nome, sem desafio. Havana permaneceu um passo antes, o passo que não se dá por força, o passo que decide destino. Cara não avançou, ele apenas esteve, e isso bastou. Cicatrizes de eras respiravam nela, e nela o veneno dormia acordado. Ambos sabiam o que o outro carregava. Por reconhecimento, Havana não recuou, não avançou, ela sustentou o intervalo. Ali não havia conselho nem promessa, havia prova viva de que é possível atravessar sem se tornar trono, sem se tornar jaula. O silêncio ensinou que palavras quebrariam, que o ancestral não precisa fixar, que a autoridade pode andar, que a saída ainda existe, mesmo depois da eternidade. Havana respirou, cara permaneceu. O passo ainda não foi dado, mas o medo caiu, e o mundo, sem saber porquê, ficou mais leve. Este foi um controle que não começou a guerra, mas abriu o único caminho real, onde a
atravessar não significa. Shuyastira Anadihiraya Shuyastira Anadihiraya. Bharat falou sem elevar a voz e o espaço inclinou a escuta. O meu tal não é caminho imposto a desenvolvimento da regra. Quando a regra amadurece, o Estado deixa de limitar. A grande regra ancestral suprema não nasce de conquista, ela nasce de sustentação contínua. Quem a desenvolve ultrapassa estados e se torna critério vivo. Conduziu Ravana aonde seus palácios, não feito de paredes, mas de eras lembradas. Diante de uma porta sem nome, ele falou novamente: além desta porta está a escadaria do coração marcial. Não é subida de poder, é exposição do eixo. Cada degrau retira um grilhão que você chamou de escolha. Hridaya Marga, Nadiniyama. Suba não para vencer, suba para compreender. O grilhão mais pesado é aquele que você chama de função. Rompa-o. E a regra nascerá em você. Você criará a sua grande regra ancestral suprema. Não como reflexo, não como herança, mas como resposta legítima ao que você sempre foi. Kokorostira. Niyama Swayam. Kahara permaneceu imóvel. Havana sentiu o primeiro degrau, não sob os pés, mas no coração. E pela primeira vez o ancestral não pareceu prisão. Bharat falou uma última vez. Talvez você vislumbre o próximo passo, a suprema grande regra ancestral. Não para alcançá-la agora, mas para saber que ela existe. A porta não se fechou, a escadaria não terminou. O tal permaneceu em desenvolvimento e o silêncio selou o pacto entre quem sustenta e quem está pronto para criar.
hoje o absoluto escolhe nascer, não por falta, mas por escolha. O que podia ficar acima desce em silêncio e cabe no mundo. Natal não é vitória, Natal é contenção. É a força que se dobra para não ferir. É a luz que aceita aprender a caminhar. Nasce onde o erro respira, não para julgar, mas para sustentar o que não precisava vir. Veio porque ainda havia caminho. Natal, Nascimento sem trono, Natal, contração do infinito, a regra que desce para não se tornar ritmo é prisão. na taridaya shunhastira, no inverno do real. Quando tudo parece fixo, algo escolhe nascer pequeno e o mundo respira, porque ainda pode errar sem ser destruído. Natal, Não é começo nem fim, Natal, é retorno consciente. O poder que nasce para não governar. Se o absoluto nasce, o mundo continua. Se o absoluto domina, o mundo termina. Natal, Nascimento do critério.